Então ele começa aqui, irmãos, continua aqui, na verdade, né, falando sobre esses versículos que fazem uma nítida comparação, digamos assim, com o justo e o perverso, né? Aquele que é sábio e aquele que é imprudente. Por exemplo, como a gente leu aqui no versículos 20 e 21. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. E o 21, né? Quem segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Aí no 22 ele diz assim: o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Aí o 27 diz: o sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com mais intenções. Então, o 27 está dizendo, né? Olha, todo o esforço aquela pessoa, o ímpio faz, né? O insensato faz, ele é abominação. Ele é um esforço que não vai render, que não vai durar, porque o esforço dele não tem nenhuma substância. Aí no 29 ele diz: o ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Então, o ímpio ele tem aquela falsa ilusão de que as coisas vão dar certo, né? Olha, vai aqui na minha ideia que eu estou determinado. Ele aparenta, mas ele engana. Ele pode estar por fora até determinado, mas o que é que vai durar numa determinação que visa o mal, que visa não agradar a Deus? Né? E o sábio não. O sábio ele sabe que erra. O sábio ele sabe que comete erros, mas ele considera o seu caminho. O que é considerar o caminho? É analisar o seu caminho. É dizer, olha, às vezes eu tomo atitudes e tenho erros e eu devo aprender com eles. E às vezes eu tomo atitudes que eu acerto, então eu devo continuar. Porque aquilo ali visa a glória de Deus, digamos assim. Tem erros que a gente aprende com a gente mesmo, porque foi a gente que errou. E tem erros que a gente aprende com os outros, né? Os outros mostrarem a vida deles desregrada e a vida deles cheia de erros e as consequências das decisões deles que estão erradas, para nós é uma escola isso. Para nós é uma forma de nós aprendermos também. E, e é importante nós, e isso fala muito sobre justificação, né? Por que que nós, mesmo nos erros, consideramos esse caminho e temos a capacidade de Deus de ponderar e ter a capacidade de não cometer os mesmos erros? Porque somos justificados, né? Na verdade, não somos justificados, nós fomos considerados justos. Isso não é. Nós não somos justificados, obviamente. Nós não somos justos. Nós fomos considerados justos. É isso que fala para nós a doutrina da justificação. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre perdão e justificação? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre perdão e justificação? Existe diferença entre perdão e justificação? Ou é a mesma coisa? Ou é. O que é que vocês acham aí? Só para a gente analisar um pouco sobre essa doutrina, né? Considerando diante do pecado específico, né? É, talvez aí o que Lani falou é a ideia de justificação ser uma coisa mais abrangente, né? Mais profunda. Vamos lá. Perdão está dentro de justificação, mas justificação é um pouquinho mais abrangente, né? Porque vamos lá, quando eu perdoo você, eu estou fazendo o quê? Eu estou desconsiderando a sua dívida, né? A sua dívida está lá, mas eu disse assim, ó, não precisa pagar não. Tem uma dívida comigo, não precisa pagar não, certo? Quantas vezes eu tenho que perdoar? A Bíblia diz, né? 70 vezes 7, né? Tem um comentarista de provérbio, ele vai dizer assim, olha, perdão quando eu dou uma segunda chance para você me magoar de novo.
É basicamente isso, né? Não, se me magoar de novo, não, mas é 70 vezes 7, né? Isso quando acabar, né? Não, mas aí é a ideia de você tá dizendo, não, pode me, pronto, tudo certo, tá tudo certo, gente, pode me magoar de novo, pode me magoar de novo, a ideia é essa. Justificação vai muito mais além disso, né? Porque além de nos perdoar, Deus olha para mim e diz assim, você é justo. Ele não diz assim, não, você errou, mas aí eu desconsidero aí a sua... Não, ele olha para você e diz assim, não, eu estou lhe vendo justo. É um termo muito mais jurídico, né? É um termo mais jurídico. É aquele negócio de assim, é, perdão é assim, olha, você tem essa dívida, mas eu não vou lhe cobrar. Mas se só ficar no perdão, você continua com a dívida, mas assim, fulano não quer mais. Justificação não. Justificação é, você, que dívida? Ah, aquela dívida, que dívida? Não tem. Ah, pesquisar no seu nome, tá limpo, não tem nada. Então, justificação é isso, é ele olha para você e ele diz assim, justo, bom, justo, reto, íntegro, né? A Bíblia fala que Abraão era um homem justo e íntegro. O homem que disse que a mulher dele era irmã dele mais de uma vez. Tá? Ele é um homem bom, justo e íntegro, né? Reto. Como é que pode isso? É porque Deus apagou, né? Veja, é o que Colossenses vai dizer. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. O que é cancelar? Ele comprou a sua dívida e ele queimou a sua dívida. Não, mas dado é isso, tem uma dívida. Que dívida? Cadê a dívida? Não tem. Deus, Deus sumiu com a dívida. Agora veja, ele não disse assim, não. Ele não foi arbitrário, né? É minha dívida, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Não, ele comprou a dívida e depois ele destruiu. Ele comprou o documento, né? Ele assumiu. Ele comprou e destruiu. E queimou. É por isso que eu disse que no domingo que a grande função do diabo acabou. O diabo tinha todo esse. Tinha o escrito de dívida, com todo o nosso relatório de pecado. E agora ele não tem. Ele não tem. Não existe mais respaldo nenhum para me condenar. Não existe mais prova nenhuma que me condene. Então é muito mais profundo, né? Você é justificado, você é completamente considerado justo. Só nessa posição que a gente está, que agora é, é, a gente consegue entrar no céu, né? É a ideia do, acho que eu já falei algumas vezes e a gente já viu essa expressão, né? Não existe almoço grátis. Então, Deus ele tem que ser justo, ele tem que pagar o seu pecado, né? Cristo tem que morrer, né? Se Cristo morrer, você vai morrer, porque alguém tem que morrer no seu lugar, alguém tem que pagar por isso. Mas agora, comprada a sua dívida, ele vai e destrói. Por isso que você é justo, porque nada, o diabo não tem nenhum respaldo para chegar para a gente e dizer, ó, por causa disso, disso, ele não vai para o céu. Então é algo muito mais, é um compromisso mais profundo, certo? Charles Spurgeon, aplicando a justificação, ele vai dizer assim, não tem sentido a gente não perdoar outra pessoa, né? Não tem sentido. A gente que sente esse amor e sente esse perdão, não tem sentido. Quando você não perdoa as pessoas, você está assinando o seu atestado de condenação. Porque a gente ora, olha, perdoe, né? Ele vai citar aqui, né? Mateus, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E constantemente na nossa vida a gente não perdoa ninguém, né? A gente diz que perdoou, mas aí a gente guarda qualquer oportunidade. Aí naquele dia opa, só guardou a dívida para jogar na cara depois, né? Para cobrar quando, quando achou propício, né? Então ele cita muito isso. Esse é o caminho do sábio. Salomão vai dizer, ele considera o seu caminho, ele considera os seus erros. E ele diz: Não, eu sei que eu erro. Eu sei que essa decisão que eu tomei aqui está errada. Mas aí agora eu vou ponderar para eu não fazer de novo. Né? E não dizer: Não, eu fazia e e se fosse. Eu faria de novo. É isso mesmo. Né? Então, o sábio é essa pessoa. Não é uma pessoa que não erra, mas é uma pessoa que considera o seu caminho.
Aí ele vai para uma outra modalidade agora, que é. Ele já falou várias vezes sobre isso. E aí eu separei alguns provérbios no capítulo 21 sobre isso, que é a área de prudência relacionada a finanças. É o que ele diz aqui no versículo 5. Alguém pode ler para mim o versículo 5? Então ele tá falando aqui sobre essa questão de prudência, né? É interessante porque ele sempre vai frisando isso, ele vai falar sobre finanças, mas ele sempre está dizendo, olha, o verdadeiro tesouro é a sabedoria de Deus, né? O verdadeiro tesouro é você é, guardar esse verdadeiro conhecimento, essa verdadeira sabedoria, né? E o que é que eu tenho que ensinar para os meus filhos, né? O que é que eu tenho que ensinar para os meus filhos? Eu tenho que ensinar para eles que ele pode juntar dinheiro, ele pode ter a poupança dele, ele pode querer um emprego bom, ter um salário bom e ter uma vida mais tranquila nesse mundo, mas ele não pode, o alvo dele não é isso, né? O alvo dele é o Senhor. E ao mesmo tempo eu não posso chegar e dizer assim, eu não posso dizer isso para o meu filho, mas o meu alvo não ser o Senhor. O meu alvo ser o trabalho, o meu alvo ser as finanças. Ó, meu filho, não se preocupe com isso, viu? E ele não vai entender isso da forma correta, né? Então, com o tempo, ele vai percebendo que o meu Deus não é, na verdade, o Senhor, e é o dinheiro ou é o trabalho. Como eu disse, não é pecado a gente prosperar financeiramente. Não é pecado a gente planejar prosperar financeiramente. Eu quero ter um emprego melhor, eu quero ter um salário melhor. Então, é isso aí. Eu também disse isso domingo passado. O diabo jamais vai. O foco principal dele na sua vida jamais é tirar os seus bens. Ele pode usar isso como ferramenta para lhe tirar da igreja e lhe tirar dos caminhos do Senhor. Mas como ele fez com Jó, como eu citei lá no domingo. Mas ele jamais vai fazer isso e ele vai ficar satisfeito porque você está pobre. Não. Ele vai usar isso como um dos. Se você for apegado ao dinheiro, ele pode usar isso como um dos mecanismos para lhe afastar dos caminhos do Senhor. Certo? E por que, que eu lembrei isso? Porque é, eu devo usar o dinheiro da forma contrária como o diabo usa. O diabo, ele pode tirar das pessoas, mas ele também pode dar muito dinheiro às pessoas. Ele pode encantar as pessoas com dinheiro, como ele faz muitas vezes. Então, o que é que o diabo faz com o dinheiro? Assim como ele faz com todas as bênçãos que Deus cria, ele amaldiçoa essas bênçãos. Ele usa o dinheiro para amaldiçoar. Eu devo fazer o contrário do que o diabo faz. Eu devo usar o dinheiro para abençoar, certo? Então, ele vai dizer os planos, né, de quem é esforçado conduz à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, eu devo usar o dinheiro para abençoar o outro, para abençoar a minha família, para abençoar a igreja, para abençoar alguém que está precisando, certo? E aí, o que é que o provérbio está dizendo? Muito cuidado com a pressa de querer prosperar, né? Porque a pressa de querer prosperar faz a gente pegar atalhos errados, né? Formas de ganhar dinheiro errada. E veja, se Deus ama você e não vai deixar você cair em idolatria, porque no final, de uma forma ou de outra, você não vai cair em idolatria, porque você é um escolhido, o que é que ele vai fazer? Ele não vai deixar você prosperar, né? Ele não vai. Porque se o dinheiro está distanciando você do Senhor, ele não vai deixar você prosperar. Ao contrário do ímpio. O ímpio ele vai deixar prosperar. O ímpio ele vai, não, pode ganhar dinheiro, pode achar que Deus está abençoando você porque você está ganhando muito dinheiro. Né? Então, ele faz isso, ele deixa ele avançar na, na iniquidade. Versículo 17, ele vai dizer assim: é, quem ama os prazeres acabará na pobreza, quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico, né? É claro que esse amor aqui é uma obsessão. Esse amor aqui não é um amor saudável, né? Não é nem amor de verdade. E ele bota duas coisas aqui: o vinho e a boa vida, né? Então, é, é, é uma pessoa que, veja, ela foge de problemas, mas ela não foge de problemas porque ela é uma pessoa
pacífica. Ela foge de problemas porque ela não quer resolver os seus problemas. Ela só quer viver uma vida de vinho e boa vida. E na nossa vida nós temos problemas, nós temos que enfrentar os problemas. Então, tem um grande problema em casa, aí você, ó, não vou deixar nem você falar porque eu quero paz. Mas não é porque você quer paz e você é uma pessoa pacífica. É porque você não quer dar o braço a torcer de resolver o problema. Então é diferente. Quando eu quero paz, eu não quero confusão porque eu sou uma pessoa pacífica, ou eu não quero confusão porque eu só quero viver numa festa. A minha vida é uma festa, né? Ele usa vinho e boa vida, mas a tradução literal aqui é vinho e azeite. Porque vinho tem a ver com a vida de festas, né? Vinho lembra o judeu, muita festa. Numa festa tem que ter vinho, né? O vinho não pode acabar, feito foi lá no primeiro milagre de Jesus. É uma vergonha o vinho acabar. Então vinho remete à festa. E azeite remete à estética, remete à beleza. Então, é porque eles usavam muito tratamento de beleza com azeite. Então ele está dizendo, azeite, você quer ser uma pessoa sempre bonita e sempre em festa, né? Você quer, é uma pessoa que, então é uma pessoa que só se preocupa com você, não é uma preocupação com a saúde, mas é uma preocupação com a beleza. Isso é mais voltado para as mulheres, né? Mas pode ser voltado para os homens também. É a mulher que ela só quer, ela não fica bonita para o marido nem para ela fica bonita para as outras mulheres, né? A mulher, a maioria delas é. Não, fulana tem que me elogiar hoje, né? Olha a bolsa que eu vou levar, olha o vestido, olha a maquiagem. Então é a mulher que se o azeite é isso, né? Ela precisa ser elogiada, ela precisa estar em destaque, né? E olha, não se engane, os homens estão assim hoje em dia, certo? Eu particularmente acho muito estranho é, eu tá admirando o tanquinho de fulano, né? Olha, hoje em dia é uma coisa muito normal, né? Olha como fulano é bonito, né? Olha o músculo. Eu posso tocar no seu músculo, né? Hoje em dia, entendeu? Isso não é normal, né? Isso não é uma coisa normal. Não, e hoje em dia, não, mas eu acho fulano bonito. Olha, o teu cabelo, qual foi o teu cabeleireiro que tu foi? Que é isso, cara? Ou se não, olha como ele se veste bem, eu quero me vestir igual a ele, né? Eu quero usar a mesma marca das roupas que ele usa. Eu quero. Isso é muito estranho, né? E hoje em dia existe algo que na verdade era praticado muito entre as mulheres, agora existe também os homens. E né, eu preciso ficar. Meu ideal é ficar igual a fulano, né? É o meu ideal. Eu quero ter o corpo de fulano, né? Sai daí, né? Para com isso, vai te converter, né? Então pronto, hoje em dia é isso. Versículo, então cuidado com o vinho, cuidado com o excesso de vinho, com o excesso de festa. Veja, você pode gostar de festa, mas você sabe que você não vai viver de festa, né? Você não pode querer viver de festa, porque a vida não é só uma festa. A vida é enterro também. A vida é problema que você tem que resolver também, né? Então pronto. Você pode querer ficar bonito, você pode querer se cuidar. Isso não é pecado. Mas cuidado para você não colocar isso como um Deus. Cuidado para isso não virar uma idolatria, certo? Versículo 20, né? Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. O sábio é aquele que com o tempo, é claro que ele não aprende isso de uma hora para outra, mas é uma pessoa que ele sabe administrar as coisas que o Senhor deu a ele sabe manter, ele sabe que Deus dá a ele o suficiente para sobreviver. Versículos 25 e 26. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Né? Então, veja, o preguiçoso pode até ter talento, o preguiçoso pode até receber muitas oportunidades de trabalho, Rebel sente. Muitas oportunidades de trabalho, muitas oportunidades de emprego. Mas o que é que vai acontecer? O talento dele é usado para nada, porque ele não quer trabalhar. Ele quer ser sustentado pelos outros, né? Ele vai arranjar formas de não trabalhar, certo? E então o que é que acontece?
ele vai morrer desejando. Ele vai morrer querendo ter as coisas, mas ele nunca vai ter porque ele nunca trabalhou para isso, né? O justo e o sábio não. O justo e o sábio, ele sabe que é melhor dar do que receber, né? O cobiçoso cobiça todo dia, ele só quer para ele é egoísta. Porém, o justo, ele dá com generosidade, certo? Veja, é claro que os teólogos da prosperidade, eles usam isso com imprudência, para dizer assim, ó, Deus nunca deixou você passar fome. Então, sempre dê, né? Mesmo se você estiver passando por um problema, não sei o quê, dê, porque Deus nunca vai deixar. Então, dê tudo que você tem. Não, isso não é prudência. Ele não está falando disso. Ele está falando que, olha, enquanto o diabo ele usa o dinheiro para amaldiçoar, você também usa o dinheiro para abençoar os outros. Todo o dinheiro que você tem, ele deve ser usado para abençoar os outros, seja a sua família, seja, como eu falei, né, o próximo precisando de alguma coisa, certo? Então, é, eu não posso usar os prazeres do mundo como um impeditivo de ter prazer em Deus, certo? É basicamente isso o que ele vai dizer aqui, certo? Muitas pessoas elas querem negociar com Deus sem se desprender dos seus prazeres, né? Isso aqui eu não sou apegado a isso aqui não. Eu não sou apegado a isso aqui não, até Deus tirar. Aí quando Deus tira, aí você diz, Deus, por que que... E agora, o que é que vai ser da minha vida? Né? Então, eu dizia essa frase, Vitor Onofre ficava com muito medo. Eu dizia assim, cuidado com as coisas que você está se apegando tanto. Porque se Deus vê que você está colocando no lugar dele, ele vai tirar. Né? Cuidado com o que você está colocando como... Ah, eu não vivo sem isso. Cuidado com esse negócio, eu não vivo sem isso, eu não vivo sem isso. Deus adora tirar aquele que você diz que não vive sem. Por quê? Porque ele vai colocar você de volta no caminho. Você vai dizer, não, você não vive sem mim. Você vive muito bem sem essas coisas. Você que acha que não sabe. Então, cuidado. Bote todas as bênçãos que Deus lhe deu como segundo lugar. Porque se você estiver colocando... Se você morrer colocando isso em primeiro lugar, você não era salvo, né? Então Deus vai arranjar, vai dar um jeito de fazer você voltar para os trilhos. É claro que não é toda vez que ele vai tirar, né? Não é toda vez que ele vai chegar e vai tirar. Ele pode lhe dar um momento ali e aí ele com o tempo vai mostrando e você vai voltando a entender que ele é o centro da sua vida, certo? Oi, exatamente. É isso aí, perfeito. Ele, exatamente. Ele tira, isso, exatamente. Ele está muito mais preocupado com isso. Muito mais preocupado. Ele mostrou isso em vários personagens da palavra de Deus. Né? É a santidade. Exatamente. Juízes são ciclos disso, né? Tira tudo, exatamente. Veja, como irmãos, como é que a gente faz isso na prática? Se eu perceber que você está colocando alguma coisa acima de Deus, eu preciso ir até você e falar. Né? Isso é uma coisa que nós precisamos praticar. Irmãos, tem coisas que a gente passa um período ou passa uma época que você pode perceber, ó, pelas postagens da pessoa, pelas coisas. Rapaz, eu tô achando que pastor Eduardo tá muito focado, tá com hiperfoco nisso aqui. Será que isso aqui não pode estar atrapalhando ele, né? Pode estar atrapalhando a vida dele, a vida espiritual dele, né? Tem gente que ama demais algumas coisas, que aí cabe uma intervenção e a gente exortar essa pessoa. Ah, será que teu foco não está? Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você está. é, Você falta o dia do Senhor para trabalhar. Aí você tem que analisar o trabalho da pessoa. Qual é o trabalho da pessoa? É um trabalho que ela poderia evitar, né? É um trabalho que... Vamos lá, você faltou um domingo para fazer um curso um curso que você arranjou. Aí tudo bem, você fez o curso, você não deixou de pecar, né? Mas você foi lá, foi um domingo.
Aí você começa a ir para vários cursos no final de semana. Ô, pastor, é porque tem esse curso que é só final de semana. Aí isso acontece uma vez no mês. Aí daqui a pouco você aumenta para 2 vezes no mês. Não, calma, eu sei que a gente tem que se atualizar, mas será que só tem curso no domingo e todo curso é no domingo e agora isso vai ser uma coisa regular? Não, meu irmão, você está negligenciando o dia do Senhor, você está esquecendo o quarto mandamento. Tem que entender que Deus vai suprir a sua necessidade, tem que ter paciência, mas você não pode negligenciar. Então, isso são coisas que eu tenho que fazer. Tanto eu tenho que fazer com vocês e vocês têm que fazer comigo, certo? E vamos lá. Jamais eu posso medir um nível de exortação. Eu, como pastor, eu jamais posso medir um nível de exortação que eu vou dar a você pela quantidade do seu dízimo, por exemplo. Certo? Isso aí é algo que, veja, acontece muito nas igrejas. Eu vou com uma exortação muito mais branda para fulano que tem um dízimo maior do que cicrano. Ah, não, cicrano, eu posso descer o sarrafo nele, porque se ele deixar de dar o dízimo, não vai atrapalhar tanto as finanças da igreja. Mas cicrano, que o dízimo dele é um. Se ele deixar de dar o dízimo, como é que eu vou? Então, assim, eu sei que ele pecou, mas aí a gente vai aos poucos, fazendo uma vista grossa. Irmão, isso acontece muito. Isso é uma tentação para mim como pastor. É uma tentação, né? É por isso que eu não acho, e isso é até um entendimento do próprio conselho mesmo, né? Pastor tá vidrado muito em finança. Porque isso é uma coisa que pode tomar a nossa mente mesmo. Pastor não é para ficar vidrado. Não é que o pastor não é para ter conhecimento da finança. Ele vai ter conhecimento, ele vai opinar, ele vai. Ó, gente, isso aqui tem que dar prioridade. Ótimo. Mas o pastor não é aquela pessoa que fica vendo o extrato e, ó, pastor, fulano não deu, ciclano não deu. Pastor não tem que se preocupar com isso. Pastor tem que se preocupar em pregar a Bíblia, pregar a palavra. Né? É claro que ele pode saber que a falta de dízimo também pode ser um pecado sério, ele vai ter que exortar. Mas jamais a medida da minha exortação vai ser pela quantidade de dízimo. Veja, é, eu vou falar aqui de uma forma agora mais soberba, mais sarcástica. Né? A igreja Bereia nunca atrasou o meu salário. Nunca atrasou. Nunca teve um mês que Pastor Rodrigo ou Matheus ou o pessoal, que agora quem paga a gente é o pessoal da IPA diretamente, né? Chegou e disse assim, pastor, segura aí que o negócio apertou e nunca atrasaram meu salário. 4 anos de congregação, nunca atrasaram. Memorial, eu fui pastor na Memorial quase 3 anos, né? Vamos botar aí 2 anos e 5 meses. E mesmo como seminarista, Memorial, pandemia, nunca atrasaram meu salário. Nunca atrasaram. Pronto. Isso eu não posso falar da Memorial. Nunca atrasaram. O que me acordaram, pagaram. E olha, já teve um momento que pastor Alfredo disse, rapaz, eu não sei como é que... E mesmo assim, a prioridade era o salário da gente. Nunca tive problema de não receber da igreja. Né? Eu já tive problema nas minhas finanças lá de o que eu ganhar não tá suprindo com o meu. Mas assim, que a igreja acordou um negócio comigo e não deu, nunca tive problema. Então eu posso dizer, Deus está me dizendo que, olha, você está vendo que eu estou suprindo a sua vida? Então não deixe de exortar as pessoas, não deixe de pastorear a igreja por causa disso. Entendeu? Não deixe de pastorear a igreja por causa disso. Por quê? Porque essa parte Deus cuida muito bem. E eu tenho que confiar. Olha, a vida de pastor é uma vida de confiança todo mês. Porque Bereia, por exemplo, abrindo aqui com vocês sabem, Bereia não tem poupança. Bereia não tem poupança de emergência. Porque agora o que a gente ganha, a gente vai e gasta com as despesas da igreja mesmo. Então é uma vida de. Todo mês é uma vida de confiança. Aos pés, literalmente. Não tenho nem poupança para me confiar nela. Para cair na tentação de me confiar nela. E Deus sempre supriu. Sempre supriu. Então, o que é que eu entendo com isso? Olha, ele tá. E mesmo se atrasar, eu tô dizendo, se atrasar, eu paro de lhe exortar. Não. Eu vou continuar lhe exortando. Por quê? Porque eu tenho que ter a confiança de que Deus vai suprir. Olha,
dízimo for o meu parâmetro para pastorear a sua vida ou não, eu preciso rever o meu ministério. Eu, como pastor, como uma pessoa, ou liderança também, né, a gente precisa rever o nosso ministério. Eu já vi igrejas de pessoas com pecados sérios, com pecados que, no mínimo, a disciplina pública é uma coisa muito boa para eles, seria uma disciplina pública. Mas por causa da quantidade de dízimo, não vamos mexer. A pessoa é intocável. E isso é um câncer dentro da igreja. 2 pesos, 2 medidas. Ele está falando aqui em Provérbio. Isso é um câncer dentro da igreja. Porque nitidamente o dinheiro é o nível, é o parâmetro de pastorear a pessoa, pastorear a família. Isso acaba com a igreja. Entendeu? É o que Rodrigo falou. É melhor a santificação da igreja do que o conforto financeiro de estar tudo bem ali, mas aquilo ali é só uma capa. Né? Nós temos que cuidar disso, temos que cuidar da vida espiritual da nossa igreja. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Comentário? Diga aí. Li o 27. Se for muito complicado, não. Tô brincando. Exatamente. É impossível. Eu lembrei de uma passagem de Paulo em 1 Coríntios, que ele diz assim: um dos argumentos de Paulo para o esposo crente ou a esposa crente não separar do marido descrente, na situação de não para casar, mas eles já estão casados. E aí a pergunta para Paulo é: separa ou não separa? Se o meu marido é descrente e eu me converti. Um dos argumentos dele, não, olha, ele vai ser abençoado no convívio, né, do lar. Porque você vai orar e Deus vai atender as suas orações. E por tabela ele vai ser abençoado. Né? Então, assim, então, se tem uma chance dele para a igreja ali, vai ser nas suas orações, no seu testemunho, porque Deus vai ouvir as suas orações e não é dele. Então, um dos argumentos é ele vai ser abençoado por tabela ali. E é isso, porque Deus ouve a oração, as bênçãos do pacto, exatamente. Deus pode pegar uma pessoa ímpia, fazer ela fazer uma coisa errada e ganhar muito dinheiro, e aí ela ficar na ilusão de que está ganhando muito dinheiro. No final vai ser uma armadilha mortal. Deus pode pegar um crente que faz uma falcatrua e ele não tirar o dinheiro desse crente. Ele pode fazer isso também. O crente, veja, o crente prosperar naquilo ali e continuar prosperando, continuar ganhando dinheiro. Ele é corrupto, ele continua ganhando dinheiro. Deus pode fazer isso. Agora, se a pessoa é crente, Deus vai... Se Deus não tirar o dinheiro dessa pessoa, Deus não tirar a idolatria dessa pessoa, Deus vai agir nessa pessoa de outra forma. Mas ele vai agir. Né? Se aquela pessoa é salva, uma hora Deus vai intervir naquilo ali. Mas não necessariamente vai tirar o dinheiro dela. Pode agir de outra forma. Pode fazer ela perceber por alguma situação diferente do dinheiro o quão o dinheiro é passageiro. Pode fazer sem tirar o dinheiro da pessoa. Deus tem as suas formas de agir. Né? Então, não é uma regra que toda pessoa que idolatra o dinheiro vai ficar pobre. Né? Não. Deus pode agir de outra forma e fazer aquela pessoa perceber e continuar ficando rica. Ou Deus pode tirar o dinheiro e naquela circunstância, aquela pessoa entender o quão Deus é o primeiro amor dela e não essa idolatria. Entendeu? Deus não precisa, ele pode tirar, claro que ele pode, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas ele não precisa necessariamente tirar as coisas de você para que você perceba que aquilo ali não é o primeiro lugar na sua vida. E ele faz muito isso na vida da gente. Isso aí é misericórdia dele, né? Na verdade. Então ele, poxa, ele não precisou tirar a minha filha, ele não precisou tirar a minha esposa para que eu entenda que elas não são o primeiro amor. Né? Ele me fez entender isso através da palavra. E isso é... Porque muitas vezes a gente pode terminar até o pregador mesmo ficando nessa ameaça de que, olhe, cuidado, Deus vai tirar, viu? Aí a pessoa, ela vai criando um medo naquilo ali, né? Eita, você vai servindo a Deus pelo medo. E não, Deus ele é misericordioso. E aí, depois eu vou voltar para esse 9, o 23 ele muda de assunto, né? Ele vai falar sobre a língua mais uma vez, ele vai dizer: quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma, né, de muitas dificuldades. Né? Como Salomão repete e fala sobre isso, né? São provérbios de repetição aqui, porque ele está dizendo: olha, você vai se dar bem em muitas circunstâncias, não é que você vai ter um final feliz e não vai ter problemas.
Mas você vai se dar bem em muitas circunstâncias se você controlar a sua língua, né? Se você falar o necessário, se você medir as palavras, se você falar com a pessoa certa para falar e não com a pessoa errada, né? Por exemplo, quando ele diz que bem-aventurados, né? Jesus fala bem-aventurados os pacificadores, porque deles pertence o reino dos céus. Ou seja, se você abrir a boca para pacificar, e não para criar guerra, né? Mas para pacificar as coisas. Né? Quando a gente for abrir a boca para contenda, para semear discórdia, é essa hora que a gente deve ficar calado. Né? E eu já falei aqui, muitas vezes a gente vai ter que entrar numa guerra. Eu estou até pregando sobre isso, a gente está vendo sobre isso em Efésios, né? A vida é uma guerra espiritual e a gente não pode fugir dessa guerra. Muitas vezes você vai precisar entrar no conflito para poder resolver o conflito. Né? Eu falei isso na semana passada, muitas vezes a pessoa quer uma vida de ilusão, de alegria, e ela acha que essa vida de alegria é uma vida onde não se resolve conflitos, onde ela foge dos conflitos. E não. Os conflitos, se você não resolver, eles vão aumentar e eles vão se virar contra você, seja na família, seja na igreja, de uma forma, pode ter certeza que não vai ter controle mais. Você não vai conseguir dominar como você conseguiria se você dominasse ele antes. E aí versículo 28 diz assim, a testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. Então, é aquela pessoa que ela está manchada pelo que ela diz, né? Pelo que ela fala. Ela não tem reputação, mas quando você abre a sua boca, você tem credibilidade no falar, porque você é uma pessoa que anda ao lado da verdade. Né? E isso o dinheiro não compra. Isso fortuna nenhuma compra. Né? As pessoas sabem que aquilo que você fala é uma coisa sincera, é uma coisa correta, não é duas conversas. Você não conversa aqui uma coisa e depois conversa uma coisa totalmente diferente. Você tem a credibilidade, né? Mas quem sabe ouvir, falará. Aquela pessoa que sabe ouvir, que sabe reter as coisas corretas, ela falará sem ser contestado, né? Dentre os comentários que eu estou vendo, ele cita um puritano chamado Thomas Brooks, e ele vai dizer assim sobre esse provérbio, né? Ele vai dizer, nós conhecemos os metais pelos sons que eles produzem e os homens pelas palavras que saem da sua boca. Então, do mesmo jeito que você conhece o metal pelo som que ele produz, você conhece o homem pelas coisas que ele fala. Você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Né? Você quer conhecer uma pessoa, deixa ela expressar a opinião dela, deixa ela tirar as dúvidas dela. Porque você ela vai se revelar desse jeito. Certo? Então, Salomão, ele sempre quando fala da língua, ele fala dessa espada de dois gumes que nós temos. Ela pode servir tanto para trazer paz, quanto para levantar uma guerra. E omissão também. Existe a hora errada de não falar, digamos assim. Né? Você não fala para evitar um conflito, para você não resolver aquele problema, e aí esse não falar também pode gerar um conflito. Pode gerar uma omissão, é o pecado da omissão. Omitir. Omitir a verdade. Se eu não me engano, é uma expressão, a omissão obstinada. Né? É aquilo que você deveria falar, você deveria defender aquela pessoa, você deveria prisar pela verdade, mas você diz, não, eu não vou me expor, eu não vou me meter. Né? Não, eu não quero defender essa pessoa, eu não acho que essa pessoa aqui, então, não vale a pena, né, eu me expor por ela. Então, isso aí também é pecado, né? Essa faca de dois gumes. E como é difícil, é muito difícil, né? Quando a gente vai ver na prática, como a gente vai ponderar isso, qual é a hora certa de falar, qual é a hora de ficar calado, né? Qual é a hora que você deveria ter falado. Isso aí realmente é maturidade espiritual. Geralmente a pessoa imatura, Salomão fala muito isso em Eclesiastes, né? É uma pessoa que não para de falar. Essa é uma característica muito grande. Podem existir, né? Existem, obviamente, pessoas imaturas que não falam, mais omissas mesmo, mas a maioria delas, elas tendem a falar muito, né? Até para se justificar.
Isso combina muito com o que Paulo fala a Timóteo. Olha, não pegue uma pessoa que é neófita e coloque numa liderança. Você precisa conhecer. Às vezes essa pessoa é para aquela função, é para aquele ofício, mas não é agora. Ela precisa amadurecer, ela precisa de um tempo ali. Então tudo isso é muito importante. Versículo 9, e voltando aí, versículo do capítulo 21. Provérbios voltado novamente a relacionamento, né, conjugal. Melhor é morar num canto do terraço do que com a mulher briguenta na mesma casa. Algumas versões chamam a mulher rixosa, né? Então, entenda qual é a figura de linguagem aqui que Salomão está usando. Ele está falando de uma casa muito boa, muito luxuosa, só que essa casa ela tem um sótão, né? Geralmente isso tem muito no contexto americano, né? O sótão ele fica no teto e ele não tem mais nada em cima dele, só a telha, né? Então, no contexto americano, a gente falou aqui de frio, né? Mas frio mesmo é nos Estados Unidos, é no Canadá. Geralmente no sótão, o frio ele entra, né? Porque não tem uma estrutura. Lá nos Estados Unidos, quando você constrói uma casa, você já pensa em formas de aquecer a casa, por causa do inverno. Então, seja aquecedor, seja alguns materiais que aquecem as paredes. Mas quando você vai para o sótão, é só o chão, que é a laje da casa, e é o telhado. Ou seja, se tiver frio, vai fazer frio no sótão. Não tem aquecedor, não tem. Geralmente ali é a área que você coloca depósito, né? Não é uma área confortável. Então, se tiver calor, vai fazer muito calor. Se tiver frio, vai fazer muito frio. E aí, essa é a figura de linguagem que ele usa. Ele diz: olha, é muito melhor você estar no sótão, é muito melhor você estar no porão do que você estar ao lado de uma mulher briguenta, ao lado de uma mulher rixosa, né? É melhor o desconforto do sótão do que ao lado da mulher rixosa, certo? Então ele tá usando isso aí, né? E casas que tem grandes sótãos, casas que tem porão, são casas grandes. Então é uma casa luxuosa, é uma casa que tem um quarto grande, é uma casa que tem uma sala confortável. Mas se for para você trocar tudo isso sem uma mulher rixosa, é muito melhor você estar num porão, né? Então ele está usando essa figura de linguagem. E aí a gente deve entender aqui, né? Muitas pessoas usam esse versículo para falar mal das mulheres, mas a gente tem que entender o que é uma mulher rixosa, o que é uma mulher reclamona, né? Uma mulher rixosa é uma mulher que ela reclama sem motivos para reclamar. Ela não tem motivos, ela tem tudo que ela precisa ter, ela é muito abençoada, o seu marido faz tudo por ela, mas ela não para de reclamar. A nossa esposa, quando carece de uma atenção emocional e a gente não dá, a gente é omisso, né? E ela começa a reclamar, ela não está sendo rixosa, né? A gente já coloca e diz assim, ó, a mulher briguenta, a mulher rixosa, tá vendo? Você não para de reclamar. Mas se eu estou sendo omisso na minha casa e ela está reclamando com razão, ela não está sendo rixosa. O meu problema sou eu, o problema sou eu que estou sendo omisso, certo? Então, eu preciso ser um homem e eu preciso atendê-la, né? Eu preciso quando a gente tira a mulher da casa dos pais é algo maravilhoso, né? E entenda, ela tinha todo o carinho dos pais, ela tinha todo o amor dos pais, ela tinha o cuidado dos pais, a atenção, a criação dos pais. E aí eu tiro ela de casa e eu não dou nem metade disso a ela, né? Então isso é uma grande covardia. Aí umas pessoas podem chegar para mim e dizer, não, pastor, mas ela não tinha nada disso em casa, né? Ela não tinha carinho, não tinha cuidado, o pai dela não estava nem aí para ela, o pai dela abandonou ela, só tinha mãe. Ela tem comigo. E ela tem, assim, na medida do possível. Então, quando uma pessoa fala isso ou pensa isso, ela está sendo duplamente covarde, né? Porque eu estou tirando a mulher de casa na promessa de que ela vai ter algo melhor e eu estou dando o mínimo a ela. Por quê? Porque ela não tinha nada disso. Então, mesmo assim, eu estou sendo duplamente covarde, certo? Então, na maioria das vezes, e agora estou mais do lado das mulheres, né? Na maioria das vezes, as nossas esposas, elas não estão sendo rixosas, né? Elas estão sentindo falta de algo e cabe a nós, como homens, suprir, né? A mulher,
ela é responsabilidade dos homens. Mas nada disso que eu falei também agora falando para as mulheres é uma desculpa para as mulheres reclamarem, né, serem reclamonas, serem rixosas, não é uma autorização de forma alguma, certo? Então, essa casa aqui, ela tem lugares muito confortáveis para morar, mas é muito melhor. Geralmente é aquela mulher que ela cria caso com todo mundo que se relaciona com ela, ela cria confusão. Geralmente a mulher rixosa é assim, ela cria confusão com a mãe, ela cria confusão com os irmãos, ela cria confusão com a pessoa do trabalho, e quem é que ela mais vai criar confusão? Ela mais vai criar confusão com quem convive mais com ela. Quem é que convive mais com ela? O marido. Então, obviamente, ela vai criar mais confusão com o marido. Né? Ela cria confusão com quem mais convive com ela. Mas assim, não importa, você tem muita intimidade ou pouca intimidade, você tem alguma rixa com essa pessoa. Geralmente é assim que se comporta a mulher rixosa. Certo? Então, aqui ele está falando para homens que são bons líderes. Né? Ele está falando para homens crentes, ele está falando para homens que como a gente está vendo lá em Efésios, né? O amor, quando a gente vai lá para Efésios 5, que fala sobre o relacionamento conjugal, você tem que amar a Cristo como Cristo amou a igreja. Veja, o amor do marido para a esposa é um amor puramente sacrificial. Em primeiro lugar, é um amor sacrificial. É aquele amor que é muito difícil, porque é aquele amor que vai tirar todo o seu conforto e você vai pensar, né, no conforto da esposa, no conforto do casamento, certo? Versículo 19 é um provérbio muito parecido com o versículo 9, porque ele vai dizer, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa, certo? É melhor, ele está dizendo, se isolar por completo do que ficar com essa mulher rixosa. Uma mulher geniosa, né? É uma mulher que ela tem um gênio difícil. Ela se ira com facilidade, certo? Oi. A intenção não é feminista, a ideia não é feminista, mas Sim. Esses versículos se aplicariam também ao marido, ao homem, no caso de um homem que reclama de tudo, ou é especificamente só para a mulher? Não, eu acho que se enquadra assim. Aqui ele está falando especificamente para a mulher, né? Mas assim, existem vários casos em Provérbios e fora deles de homens que eles são maus líderes, né? E qual é o pecado do homem? É colocar a culpa na mulher em tudo, né? Esse é uma grande tendência da gente. Né? Eu acho muito interessante quando Deus ele dá o castigo para a mulher e para o homem, porque na verdade o castigo ele não passa de uma consequência do que vai acontecer no casamento depois do pecado. Né? Então, a mulher ela vai ter essa tendência de controlar tudo. Ela é auxiliadora, ela vai ter a tendência de ser a líder. E ela vai usar de manipulação para ser essa líder. Né? Então, essa é uma coisa que ela tem que controlar. Né? Então, na tentativa de ser a líder, ela vai criticar o trabalho do homem. E isso é ser uma mulher rixosa. Ela vai colocar defeito em tudo que ele faz, porque é melhor ela fazendo. É melhor ela fazer do jeito dela, é muito melhor. E você não. Então ela vai querer, a tendência natural da mulher é ela tender a controlar. Ela querer controlar. Porque é isso que ela luta, né? Esse é o pecado que ela luta. E qual é a tendência do homem? É a omissão. A Bíblia fala muito da omissão do homem. Porque aí o homem, ele omite, para mim é melhor para ele, né? É aquele negócio, ela finge que manda e eu finjo que obedeço, né? Eu deixo ela... O trabalho, o casamento para mim vira mais uma dimensão do trabalho. Eu tenho que ser uma pessoa simpática no trabalho para ganhar meu salário, eu tenho que ser uma pessoa simpática na casa para ela parar de falar. Então, o homem ele vai se excluindo da família e o objeto de prazer dele não é mais a família. O objeto de prazer é quando ele vai jogar futebol, o objeto de prazer é quando ele está sozinho, o objeto de prazer, então, é a omissão dele. Então ele vai se omitindo e ela vai, deixa ela mandar, pronto. Se ela vai parar de falar se ela quiser mandar, então deixa ela mandar. E eu fico aqui no meu personagem, né? E aí a minha fonte de prazer está na minha amante. A minha fonte de prazer está quando eu saio com meus amigos. A família é mais uma fragmentação do trabalho.
né? Ela faz parte do meu trabalho. Eu tenho que fazer aquele personagem ali. E a mulher que manda. Por isso que no gabinete, né? Eu estou no gabinete, o pastor está no gabinete. Qual é uma das maiores reclamações em termos de casal? Ela quer mandar em mim, o marido diz, né? Ela quer mandar em mim. Ela acha que é minha mãe. Ela quer mandar em mim em tudo. E o marido? O marido o marido ela quer mandar em mim e a mulher, ele não faz nada. Eu tenho que fazer tudo. Oi? Ele é meu filho. Ele é meu filho. Pronto. Ele se deixa, eu tenho que resolver tudo. Eu peço as coisas a ele, peço e ele não faz. Ele é ausente, ele está distante. É o que a gente tem que lutar. Na verdade, o castigo é a consequência do pecado, né? Isso vai gerar dor, né? E isso aí é a dor que vem por causa do pecado para a mulher. E ela, né? Ele vai... o desejo dela vai ser para o marido e ele a governará. O que é isso? O desejo dela para ser marido. Mas não é cristão a mulher desejar o marido, mas não é um desejo saudável, é um desejo de domínio. Ela vai querer dominá-lo. E ele vai usar da força dele contra ela. Ele vai ser rude, ele vai xingar ela, ele vai bater nela, ele vai governar, ele vai imperar sobre ela de forma pecaminosa. Né? E o homem, dor também, dor no trabalho. O trabalho vai ser fadigoso. Ele vai trabalhar tanto que ele vai ver a família como mais um peso na casa dele. Vai ser fadigoso, ele vai ter que lutar contra isso. Ele vai ter que buscar esse prazer na família. E não só viver de trabalho e ser omisso na família. Então é uma consequência do que vem agora com o pecado no casamento. Certo? A Bíblia ela tende muito a falar disso, ela tende muito a falar do homem como omissão, né? A omissão do homem, e da mulher como esse objeto de manipulação, de reclamação, né? E aí, vamos lá, abram aí em Provérbios 27, por favor, 27, 15 e 16. Quem achou pode ler. A goteira continua num dia chuvoso. A goteira contínua num dia chuvoso. E a esposa briguenta são semelhantes a outro. 16. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Então, olha, uma mulher briguenta, né? Uma mulher que ela só vive reclamando, se não tiver uma intervenção de Deus, assim, é o que ele está dizendo assim, só Deus, né? Você não vai conseguir parar essa mulher. Parar ela é como parar o vento, é como tentar pegar óleo com a mão, né? É muito difícil. É por isso que nós temos que ver com quem estamos casando, né? A Bíblia e Provérbios, principalmente, ele trata a mulher idônea como um tesouro. Ele diz, olha, você praticamente ganhou na loteria, você casar com uma mulher idônea hoje em dia. Hoje em dia é 8 mulheres para um homem, essa é a média, né? Olha, é 8 mulheres para um homem, né? Nascem muito mais mulheres do que homens, pelo menos na estatística atual, né? E entenda, poxa, é tanta mulher, não é? Mas você conseguir uma mulher idônea hoje, crente, que vai conduzir você num casamento, é uma agulha no palheiro, é difícil. Né? Porque o que a gente tem mesmo por causa do pecado são mulheres rixosas. Né? Então é isso. E a mulher também entender que ela não casou com Jesus Cristo. Né? Ela não casou com um homem perfeito. Ela casou com um homem pecador, ela casou com um homem cheio de falhas e ela casou com um homem naturalmente insuficiente. Né? Um dos grandes pecados... Deixa a Mariana voltar, tô brincando. Antes de Mariana voltar, né? Mas um dos grandes pecados que as mulheres têm é comparar um homem com o outro, né? Ah, não, mas o casamento de fulano, olha, fulaninho fez isso. Ah, você precisa ser igual a fulano. Isso também não é saudável, né? Tô brincando. Isso também não é saudável, não convém, né? Porque você tem que entender que o seu marido tem os seus defeitos, tem as suas falhas. A mulher, ela precisa encontrar satisfação no marido, ela precisa encontrar satisfação na casa dela, né? Nos bens que ela tem. Ela precisa encontrar satisfação no filho, né? Que ela tem também, certo?
Então, é como eu disse, o modelo, e o modelo de amor do homem é um modelo de abnegação, né? Essa é a palavra, né? É um amor sacrificial. Certo? Por quê? Porque se o marido ele só pensa nele, né? Ele vai pagar caro, porque ele não está carregando o amor de Cristo, não está levando o amor de Cristo para o seu casamento, que é o amor sacrificial. Certo? Então, esse é o padrão. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum comentário aí sobre os provérbios?